Olá, estudantes! Olá, pessoal interessado nessa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre preparando a sua apresentação de trabalho para eventos ou para apresentar para o seu grupo de pesquisa. Então, se você não viu a primeira aula, recomendo que veja. E nessa aula hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns efeitos e algumas ferramentas que você pode utilizar para tornar a sua apresentação um pouco mais dinâmica. Então, nós vamos abrir aqui uma apresentação específica. E aí eu queria mostrar para vocês, então, na nossa última aula, a gente trabalhou com o modelo do próprio programa, do próprio PowerPoint. Nesse caso, eu estou trabalhando com um fundo, que é um fundo que eu mesma construí. Então, eu selecionei algumas imagens que dizem respeito ao tema que ia ser trabalhado e compus esse fundo com um efeito transparente. Esse mesmo fundo que eu uso na capa, né? Então aquilo que a gente já falou na primeira aula, o título grande, o seu nome na capa, o seu contato, o logotipo da sua instituição, isso tudo tem que estar presente. Então, a partir do momento que eu construí aqui esse fundo, eu estou utilizando esse mesmo fundo nos próximos slides, quando eu vou apresentar o referencial teórico, ou quando eu vou falar depois em todos os slides subsequentes, esse fundo vai ser mantido. Então, vamos ver como é que a gente fez isso. Eu abro aqui essa página e vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, uma imagem que foi colocada aqui, uma outra imagem que eu fui colando uma na outra, e aí aqui eu usei aquele recurso da caixa de texto que a gente cria aqui e coloca o texto dentro dela. Então, criar caixa de texto, digito aqui o que eu quiser, coloco aqui um preenchimento, no caso eu pedi um preenchimento branco, coloquei um contorno, e aí a gente vai mudar aqui o tamanho da fonte, a cor que a gente quer. E aí você tem aqui uma caixa para você colocar o título do seu trabalho, ou o seu nome, ou como você preferir. Então, para além dos modelos já existentes no próprio programa, você pode também ir compondo conforme o tema que você vai trabalhar. Acho que essa é uma dica interessante. E aí você pode usar esse mesmo modelo nos outros slides, ou você pode escolher trabalhar apenas com uma imagem. Aqui eu colei todas elas. Se eu quisesse fazer diferente, eu poderia pegar, por exemplo, essa imagem e trazer para cá. Então, copiei e colei. Posso falar, eu quero destacar essa imagem nesse slide. E aí no outro slide eu vou colocar uma outra imagem, no outro eu vou colocar outra. Então, você consegue ir construindo do modo como você preferir. Então, eu pego essa aqui e dou um destaque para ela nesse slide aqui. Agora, uma coisa importante de dizer para vocês é que às vezes vocês não vão querer colocar a imagem tal como foi fotografada. Então, eu posso colocar aqui, venho aqui no efeitos artísticos e posso dar uma desconfigurada na imagem. Então, ela passa a ser um desenho feito a lápis, ou eu posso escolher um outro efeito. E aqui nessa mesma área de formatação da imagem, eu posso pedir para que essa imagem fique um pouco mais transparente. Então, aqui. Na transparência, você percebe que ele volta aqui um pouco da foto original e um pouco do desenho a lápis. Então, você pode ir aqui criando os seus
os seus próprios efeitos na sua apresentação. Uma outra coisa bacana da gente fazer, não vou salvar, eu vou pegar aqui um outro slide para mostrar para vocês, é como é que a gente vai usar as transições de imagens. Então, eu posso criar, aqui também foi criado com caixa de texto, e uma caixa de texto, você vem aqui no preenchimento da forma, e você pode pedir textura. Então, eu posso colocar essa textura, posso colocar como se tivesse molhado, com efeito de pedra, madeira. Então, aqui você escolhe o fundo da sua caixa de texto. E aqui você tem opções de mais texturas. Eu estava trabalhando com essa. Então, vamos voltar. Botei aqui minha caixa de texto, me apresentei, né, lá no evento onde você estiver apresentando o seu trabalho. Você diz o seu nome, passa o seu contato, diz o tema que vai ser trabalhado e então a gente começa. Né? Novamente, só para destacar, lembrando sempre de colocar o logo da sua instituição, se tiver apoio, financiamento à pesquisa é importante colocar também. E aí aqui eu digo então os temas que serão abordados durante a minha palestra. Eu vou começar essa discussão, né, essa apresentação de trabalho com algumas imagens. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu coloco no meu slide algumas imagens para instigar a discussão. E aí eu vou chamar a primeira imagem. Então, entra aqui a minha primeira imagem. Essa imagem se chama A Creche Não É um Cabideiro. E vocês perceberam que o título da imagem aparece depois, porque eu tenho a intenção de que primeiro as pessoas olhem para essa imagem, reflitam um pouco sobre ela, e aí depois eu digo qual é o título dessa imagem e faço uma discussão com o público do que essa imagem nos instiga a pensar. Na sequência, a gente tem uma outra imagem que já vai nos trazer elementos para uma discussão sobre a questão da pré-escola e daquilo que a criança traz para a pré-escola e do que a professora pretende oferecer aí para essa criança que chega. Né? Sempre destacando a fonte da onde a gente tira, né, a referência do material que a gente vai utilizar no nosso trabalho. E aí, então, eu vou instigar como é que a gente compreende a criança hoje. Uso aquele efeito que a gente falou na primeira aula, então meu texto ele aparece todo junto aí como um único elemento, trago as diretrizes curriculares, né, a capa dela para ilustrar, dizendo que essa definição de criança aqui que eu estou usando, ela foi extraída das diretrizes. E aí eu destaco uma frase dessa definição. Eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, eu pergunto como é que compreendemos a criança hoje. Digo que a criança é um sujeito histórico e de direito, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. E então eu destaco que tudo isso acontece a partir das interações, relações e práticas cotidianas. Como é que a gente faz esse efeito? Eu tenho aqui duas caixas de texto com o mesmo texto. Então, quando eu colocar aqui em animações, vocês vão ver que eu tinha uma primeira caixa de texto, que era a número 1, que foi aquela que apareceu, vamos visualizar a número 1, que apareceu com essa animação, e a número 2 que aparece depois, que é igualzinha, mas que tem esse destaque em vermelho. Então, quando eu sobreponho as duas e peço para que a segunda apareça somente ao clicar, eu consigo então esse efeito que eu mostrei para vocês, em que eu começo com uma questão, trago
uma resposta, e nesse caso não tem tanto problema a gente ter uma quantidade maior de texto na página, porque é um texto que vai ser lido com o público, e aí então eu chamo a segunda caixa de texto que vai destacar aquilo que eu desejo. Bom, então aí a gente vai continuar, eu retomo aquelas imagens que eu mostrei, então eu digo, olha, então a gente falou desses dois modos de se conceber a creche e a pré-escola, mas essas são concepções que a gente tem questionado, e a gente tem proposto aí um novo modo de entender a criança como esse ser que nas relações, nas interações e nas vivências constrói as suas concepções e constrói aprendizagens. Então, a partir dessa imagem, eu trago aqui então eu retomo essa ideia de que a criança aprende nas interações, relações e práticas cotidianas, no contato com a natureza, com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Ela aprende por meio de vivências e experiências cotidianas. E ao professor cabe proporcionar as condições para que tais situações possam ocorrer. O que eu quero destacar aqui? Vocês viram como fica bacana quando eu estou falando de uma imagem que a gente está desconstruindo? E aí eu tenho então aqui as duas imagens. Opa! Aqui, eu tenho então as duas imagens e eu destruo elas para trazer uma nova concepção. Então aqui a gente vai utilizar o recurso das transições de slides. O que seria isso? Eu vou pegar aqui uma outra só para a gente usar. Eu posso, por exemplo, ter um slide e empurrar o outro. Ou eu posso ter um slide e apagar o outro. Eu posso ter um slide. Então, tem várias formas de transição em que você tem e você abre o outro. E nesse caso, eu usei esse de fratura. Então, dependendo do que você vai dizer, de como você está construindo a sua argumentação, as transições elas podem ser usadas como uma referência, inclusive que reforça aquilo que está sendo dito. Bom, então a gente já estava aqui. E aí eu queria passar para esse slide que vocês estão vendo aí, que ele está todo bagunçado, mas quando eu estiver apresentando, ele começa desse jeito. Então, é um slide que se propõe a apresentar as semelhanças na organização do trabalho com as crianças de 0 a 3 anos e com crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. A gente começa destacando, então, a questão de que, pela LDB, a creche é o lugar de atendimento das crianças de 0 a 3 e a pré-escola é o lugar de atendimento das crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Mas aí eu quero voltar, então, aqui para a apresentação para mostrar para vocês como é que eu organizei esse debate. Vamos ampliar aqui, então, a página. Então, eu tenho aqui a creche e a pré-escola. E nós vamos falar das semelhanças na organização do trabalho nesses dois espaços. E o que eu vou argumentar é que tanto creche como pré-escola devem ser entendidas como etapas da educação infantil. E que tanto na creche como na pré-escola, a gente vai ter que pensar na questão do planejamento, a gente vai ter que pensar nas 100 linguagens das crianças, a gente vai ter que pensar na dimensão lúdica, na questão da exploração de si, do outro e do mundo, na documentação e nas diversas formas de registro das produções, aprendizagens e vivências infantis no cotidiano da educação infantil, a questão da avaliação que possibilita o replanejamento do tempo, do espaço e dos materiais, a relação com as famílias, a questão do letramento, da socialização, do cuidar e do educar. Então, eu vou voltar aqui que eu quero destacar para vocês. Olhem como esse slide ele está cheio de coisa. Eu vou tirar. E tudo isso aqui são caixas de texto. Então, eu tenho aqui a creche, eu tenho aqui a pré-escola, que viraram educação infantil e que começam a aparecer esse monte de outros elementos. Como é que eu fiz isso? Por meio do recurso da animação. Então, vejam aqui quantos numerinhos a gente tem nesses elementos desse slide. Então, a gente começa, aqui, eu posso chamar o painel de animação, e aqui você vai ver
o retângulo 1 aparece primeiro, depois o retângulo 4, 6, então cada um ele tem uma chamada aqui e eles vão aparecendo conforme eu clico. Mas antes de aparecer todos eles, eu vou deletar aqui só para a gente poder focar naquele primeiro movimento que foi feito. E que vocês estão vendo aí uma rabisqueira por cima do... Estão observando aqui esses riscos? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o elemento 1, que aparece ao clicar. Tenho aqui a pré-escola, que aparece com o anterior. E tenho aqui a educação infantil, que também está aparecendo com o anterior. Mas quando eu clico aqui, ó, ele me identifica aonde eu tô. Então, vamos ver aqui. Como é que eu fiz para que o creche e pré-escola virassem educação infantil? A gente trabalhou, né? Então, eu já falei para vocês também que esses primeiros elementos das animações são os elementos que fazem aparecer. Os amarelos são os de destaque, os vermelhos são os de saída. E aqui no final a gente tem os de movimento, em linhas, arcos, voltas, formas ou trajetória personalizada. Então eu trabalhei com essa animação de trajetória personalizada para dizer que eu queria que esta caixa de texto saísse daqui, desse uma volta e viesse parar aqui. Fiz o mesmo com essa caixa de texto da pré-escola, então seleciono a caixa de texto, coloco essa animação personalizada e peço para que essa caixa de texto faça esse movimento e chegue... Não, a pré-escola saiu para cá. Então, ela sai daqui desse triângulo verde, dá essa volta e chega aqui. Ao mesmo tempo que eu estou colocando esse movimento nessa caixa de texto e nessa outra, eu estou pedindo para que esta caixa de texto da educação infantil seja aumentada, né, naquele movimento de destaque que a gente já tinha indicado para vocês. Então, na medida em que eu coloco todos eles funcionando ao mesmo tempo, e aqui eu também usei aquela coisa de usar duas caixas de texto para modificar lá em cima o título. Então, vejam que eu começo falando das semelhanças na organização do trabalho com crianças de 0 a 3 e de 4 a 5 anos e 11 meses. E enquanto creche e pré-escola se transformam em educação infantil, lá em cima também houve uma mudança no texto. Certo? E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês um outro slide em que a gente também vai usar o recurso da animação e da transição. Na verdade, eu vou trabalhar nesse aqui só com a animação, como uma forma de garantir que o público continue prestando atenção e não veja de cara tudo o que você vai dizer. Então, aqui a gente vai falar sobre o currículo e aí eu vou chamando um elemento de cada vez. Então, primeiro eu vou falar sobre os critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, que é um documento que foi publicado em 96 e republicado em 2009. Falo o que eu tenho que falar sobre ele, não preciso de todo o texto no meu slide, porque eu sei o que eu preciso destacar sobre esse assunto. Na sequência, faço referência à publicação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil em 98, faço menção às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 99, publicadas na sequência do referencial, e trago o debate que é feito no livro Educação Infantil Pós-LDB, Rumos e Desafios, que traz a crítica ao Referencial Curricular Nacional de 98. Falo então sobre as diretrizes curriculares de 2009, e republicadas em 2010 em formato de livrinho. E, por fim, faço referência ao debate atual sobre a Base Nacional Curricular Comum. Então, percebam que eu tenho um único slide
em que eu vou trazendo e pontuando cada um dos elementos que eu pretendo discutir na palestra, mas o conteúdo do que eu vou falar, se é um conteúdo que eu já tenho domínio, eu não preciso colocar todo o texto ali. O importante é que o público consiga ir acompanhando a sua fala e não se perca ao longo das explicações. Então, a gente também aqui, quando a gente vem para o painel de animação, né, que eu posso chamar aqui, você vai ver que você tem aqui primeiro esse, a data aparece junto, depois eu chamo esse, depois esse. Então, cada elemento do meu PowerPoint, ele vai ter um numerinho e uma hora correta de entrar conforme as orientações que eu vou dando para o programa. Bom, então é um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês hoje, de como a gente pode usar os recursos da animação, os recursos das transições e a própria inserção de imagens com transparência ou não, conforme o seu desejo, como isso tudo pode se configurar como importantes ferramentas aí de tornar a sua apresentação um pouco mais dinâmica. Por hoje é isso, espero ter ajudado e que a gente continue se encontrando por aqui. Não se esqueçam, como eu disse, sempre terminem sua apresentação lembrando ao público do seu e-mail. Obrigada!